A magia está no ar, vejo fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje, por que a música sertaneja faz tanto sucesso no Brasil? Programa pedidíssimo pelos nossos apoiadores, pelos nossos ouvintes. Vocês precisam falar mais sobre música sertaneja. E para participar dessa conversa gostosa, a gente tem aqui duas especialistas, duas pessoas entendidas no assunto, pessoas que vivem o gênero. Alice Marconi, seja muito bem-vinda. Olá, gente, muito obrigada. Prazer enorme estar aqui podendo falar disso que eu amo tanto e odeio também. Boa. E temos também Damiane Coelho, seja bem-vinda. Obrigada, pessoal, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje, falando de sertanejo. Chique demais. Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida? Mas antes, pessoal, a gente convida você que está ouvindo a seguir a gente nas plataformas de streaming da Laro Seguir. Vamos falar sobre música. A gente tem playlists para vocês lá no Spotify, no perfil. Então, se quiser dar uma olhadinha, a gente deixa lá tudo bonitinho para vocês. A gente pede também para você que está ouvindo, se puder ajudar a gente, passa lá no Padrim, padrim.com.br/podcast VFSM. O ano começou e as nossas contas continuam precisando ser pagas. Então, pessoal, a partir de R$5 vocês podem ajudar a gente aqui na manutenção, né, do podcast. Temos várias contrapartidas para vocês. Vocês podem fazer parte do grupo do Telegram. Vocês podem participar assistindo aqui. Kleber, quem que tá aqui hoje? Hoje a gente tem eles, Fabrício Neri, Gustavo Reis Louro e Jefferson Kozenieski acompanhando ao vivaço. É isso. E também, queridos, vocês recebem a possibilidade de ouvir os nossos episódios extras lançados com muita antecedência. Então, assim, é só coisa boa pra quem é padrinho. Boa! Vamos falar sobre música, gente? Bora! Alice Marconi, você é cantora, compositora, roteirista, apresentadora, tá envolvida em trabalho na Netflix, na Amazon, é muita coisa. E você ainda também tem uma carreira como cantora de música sertaneja. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho e se apresentasse. Esse espaço é todo seu. Obrigada, querido. Bom, é isso, né? Eu acho que eu sou uma multiartista, mas na base de tudo isso tá a paixão por contar histórias, né? Eu cresci na roça, cresci no interior, filha de pescador e de leitora ávida de livros, desde as tragédias gregas até, sei lá, livro espírita. Então, a cultura de contar história sempre foi algo muito presente na minha vida e isso se manifesta hoje na música, se manifesta no roteiro, se manifesta na atuação. Eu acho que são formas aí que eu encontrei de contar histórias, contando meus causos. E a relação com a música sertaneja aí? Como que começou isso? Como que resultou? E falou, putz, quero ser cantora de música sertaneja. Olha, foi uma coisa muito recente, assim. Foi em 2019 que eu tive esse insight. Eu cresci a minha vida inteira no interior. Dos 9 aos 17 morei no sítio. Da onde você é? Desculpa. E vivi... Eu nasci em Valinhos, que é interior de São Paulo. E sertanejo é fortíssimo lá, né? Fortíssimo. Sim. E aí, com os 9 anos, fui pra Serra Negra, onde eu morei até os 17, na zona rural mesmo. 2 anos sem energia elétrica em casa, um negócio assim. E aí, música sertaneja... Gente, muito interior mesmo. Eu amo. Música sertaneja era o que era o que tinha, né? Assim, rodinha de viola... no vizinho, na rádio, música sertaneja, estava começando o sertanejo universitário, né? Eu sempre gostei muito da música mais caipira, do sertanejo mais raiz, desde um Tião Carreiro até um Almir Sater, uma Inezita Barroso, né? Essas são referências muito importantes para mim, mas na época estava bombando lá o Michel Teló, né? Tava bombando lá essa galera no começo dos anos, mais pro final dos anos 2000, começo dos anos 2010. E isso foi uma cultura que foi começando a me afastar do sertanejo. Eu achava uma coisa muito heteronormativa,
né? Especialmente nos rolês que eu ia no interior, a coisa era essa, e eu, como criança travesti, né, perdida lá, camponesa, vai fazer o quê nesses rolês, né? Então, assim, eu fui me afastando muito do sertanejo, virei Little Monster, fã da Lady Gaga, sim. E vim para São Paulo fazer faculdade. A música sempre foi algo muito importante na minha vida. Eu estudo violão desde os 12 anos. Mas eu nunca tinha me visto tocando sertanejo justamente por esse contexto que foi se tornando muito opressor. Aí, depois de lançar álbum pop, música eletrônica, sei lá o quê, tentar fazer a Bjork, eu comecei a entender, querer voltar e olhar para minha raiz, olhar de onde eu vinha, e eu percebi, gente, não tem uma travesti no sertanejo, o que é isso? Por quê? Como assim? Tem que ter! Né? E acho que mais sobre isso, mais do que isso, né, é contar a minha história mesmo, né? É a minha história, é de onde eu vim, e eu acho que, querendo ou não, a partir do momento que eu comecei a compor e cantar sertanejo, eu percebi, nossa, minha avó sempre teve isso como referência e eu nem estava ligada, né? Então, sei lá, acho que tem esse processo de ser expulsa do sertanejo, continuar meio à margem desse gênero musical, né? Não me sinto assim totalmente acolhida, apesar de ter sentido vários movimentos já muito interessantes de muitos artistas, muitos meios de comunicação, né? Blogs, revistas do gênero musical. Então, sei lá, né? Estamos aí tensionando e tentando resgatar e reescrever um pouco esse gênero que já tá tão... Ai, né? Já deu. Sim. Boa. E você, Dami? Queria que você contasse um pouco da sua relação com esse gênero, e você tem um trabalho de pesquisa em cima disso, porque você é mestre em comunicação e o seu trabalho foi em cima de música sertaneja, não foi? Foi isso mesmo. A minha relação é um pouco parecida com a Alice, assim, porque eu sou filha de pais que vieram do interior, eu sou de Belo Horizonte, então teve todo esse processo migratório, né? Assim, a minha geração aqui dos anos 90, filhos de pais que vieram do interior mesmo, da roça. E aí a música sertaneja sempre teve na minha infância, muito pelo meu pai, assim... Tião Carreiro também, Tonico Tinoco, Milionário José Rico, né? Esses sertanejos com rótulos de raiz, o caipira, era o que me embalava muito ali na infância. Além da nossa geração também, ser a geração do sertanejo romântico, né? De tanto Chororó, os amigos. Então, eu cresci com esse... E também, não apenas pelos meus pais, né? Mas eu acho que a nossa geração foi muito impactada pelo sertanejo, assim como foi pelo axé, pelo funk, depois, Furacão 2000, enfim. Mas o sertanejo fez parte ali do nosso processo de crescimento e tudo mais. E à medida que eu fui começando, aí entrei na faculdade, comecei a estudar, virei jornalista com foco em música também, falando sobre rock, sobre indie, um monte de coisa. E aí eu fui cair no palco MP3, que é um dos maiores sites de música independente, né, música mais do interior mesmo, né, também do norte, nordeste, então tem muita rocha, tem muito sertanejo, e é ali que eu comecei a virar a minha cabeça para poder tomar gosto para escrever sobre um estilo que é ultra popular, né, e quando eu entrei lá, foi em 2015 para 2016, foi quando o feminismo estava começando a surgir, ainda não tinha esse rótulo, mas já tinha ali Marília Mendonça com Infiel, com Alô Porteiro, Nayara Azevedo com R$50, já tava um burburinho ali de mulheres começando a compor e começando a aparecer mesmo, que era um cenário que a gente não via muito no sertanejo universitário, né? Como a Alice falou também, a questão muito heteronormativa, a gente sabe que é um estilo muito machista e predominantemente feito por homens, né? Em todo o contexto de produção, desde o artista até compositor, produtor, enfim. E aí, quando vem essas mulheres, elas começam a surgir, e eu começo a me perguntar, assim, como que o sertanejo recebe essas mulheres, né? E o que muda em relação à representatividade, representação feminina nesse contexto que é tão machista, né? A figura do sertanejo é uma figura heteronormativa, né? O cabra macho, o cowboy, enfim. Então, quando entra um perfil feminino ali, o que muda? Se é que muda alguma coisa. Então, eu fui para a academia com essa indagação, assim, e muito impactada de falar de música popular e também para aprender um pouco mais, assim, porque eu acho que a gente não tem muita referência histórica sobre esses gêneros musicais mais populares. Principalmente na academia, é uma coisa que a gente vê uma linha do tempo ali que não passa muito pelo sertanejo, pelo forró, por os estilos populares. Então, foi uma curiosidade mesmo também. E aí foi juntando tudo, assim, eu fui conhecendo essas mulheres e fui me apaixonando um pouco pelas histórias delas e pelas complexidades também, porque elas não são figuras fáceis de definir, né, e nem fáceis de colocar numa caixinha. Então foi mais ou menos aí que surgiu meu interesse.
Bom demais. E segundo dados recentes aqui do Escritório Central de Arrecadações de Distribuição, o famoso ECAD, 56% das músicas tocadas em eventos no Brasil em 2021 são músicas sertanejas, enquanto o gênero domina 37% das plataformas de streaming. Só que se a gente pegar, por exemplo, um dado muito expressivo hoje no Brasil, que é o Top 50 do Spotify, aquele Top 50 que eles soltam no final do ano, nos últimos 3 anos, a música sertaneja foi a que dominou esse Top 50, costuma variar entre 35 e 38 faixas entre as mais tocadas. Para se ter uma noção, o Top 16 de 2021 é só de música sertaneja. A primeira música a romper isso é a faixa Eu Topo, do Sorriso Maroto. Então a gente vê uma hegemonia do gênero muito forte e uma consolidação de nomes como o Lua Santana, Bruno Marrone, Gustavo Lima, uma crescente muito masculina, são sempre duplas masculinas. O espaço das mulheres ele é sempre reduzidíssimo. A gente teve, mesmo com a morte da Marília Mendonça ano passado, que ela, se não me engano, ela colocou mais de não sei quantas músicas no top no momento que ela morreu, assim, entre as mais ouvidas. Mas quando a gente faz esse balanço no final do ano de ver o que é mais tocado de fato, a gente vê muito homem nesse topo. Eu queria entender um pouco como que é a relação de vocês com esses números, como que é a relação de vocês com essa música sertaneja que é altamente executada, principalmente você, Alice, se você de fato consome esse tipo de música, ou você vai atrás, ou é uma coisa que vem meio que por osmose, porque tá tocando tá ali nas mais tocadas. Como que é pra vocês? Então, eu tive esse momento muito forte de afastamento, onde eu rejeitei tudo completamente, assim, até as coisas das quais eu gostava, os artistas dos quais eu gostava, eu me afastei, até acho que tinha não só a camada da heteronormatividade do próprio sertanejo do qual eu me afastava consciente e propositadamente, mas tinha também o fato de ser uma caipira na cidade grande, na USP, né, dentro de um universo super cosmopolita. De alguma forma eu tinha vergonha disso, né? E eu acho que depois que eu tomo essa ideia, né, essa iniciativa consciente de começar a tocar sertanejo, obviamente eu vou atrás de começar a escutar, e eu surpreendentemente me apaixono por muitas das coisas contemporâneas. Não preciso nem falar, sou fã enlouquecida da Marília Mendonça, chorei por semanas quando ela morreu, assim. Eu acho que é uma perda tremenda dentro desse contexto, né? Era uma mulher que estava cantando sobre ser prostituta, entendeu? Cantando sobre ser amante, cantando sobre ter chifre, num lugar do eu lírico feminino, né? Eu cresci muito ouvindo, sou ainda também apaixonada por Paula Fernandes, mas a maioria das músicas dela são bem no eu lírico feminino. Né? É bem diferente, e são no eu lírico masculino. Sim. São músicas compostas por homens, e ela é apenas uma intérprete. E isso se vale também para muitas outras canções do feminismo, como várias canções da Maiara e Maraísa, por exemplo, a famosíssima Medo Bobo, tem um momento que tem a marcação de gênero no masculino, né? Então, ela era realmente muito fora da curva dentro desse contexto, né? E atualmente eu, enfim, ainda escuto com muita saudade as músicas dela. Yasmin Santos é uma outra sertaneja que eu gosto muito, que está falando sobre ser mulher, está falando sobre as dores específicas de ser mulher, né? Traz essa perspectiva para o sertanejo. A Lauana Prado, apesar de ser publicamente lésbica, né? Traz nas suas letras o meu lírico heterossexual. Então, assim, várias complexidades dentro do sertanejo, mas gosto de todas essas artistas que citei. Sou apaixonada no Lua Santana, gente. Meu crush. Eterno gurizinho. Mas ele é também uma referência muito importante musical para mim, assim, por trazer já esse sertanejo universitário já muito misturado e atravessado com uma linguagem pop, com uma linguagem eletrônica, com funk, com R&B, com rap, né? Então, essa referência de um sertanejo mais pop musicalmente, o Lua Santana, para mim, é o maior, é o que faz melhor e é a maior referência, assim. Então, eu realmente admiro o trabalho dele e, obviamente, continuo amando os antigões, né? As Galvão, Inesita Barroso, as mulheres estão lá atrás também, né?
Almir Sater, enfim, consumo sim, são músicas que me tocam muito, principalmente por um lugar nostálgico, né, de escrever sensações, cenários e imaginários muito fortes na minha vida, assim. E por esse resgate da cultura popular, né, eu acho que no Almir Sater isso é muito forte, na verdade em todo sertanejo caipira, né, trazer o folclore, trazer a sabedoria caipira, trazer todo esse imaginário muito rural é algo que, de uma forma mais pop, mais universalista, talvez, eu estou tentando fazer nas minhas músicas. Então, me referencio muito, né? Daniel, amo, sou apaixonada. Leandro Leonardo, Estãozinho Chororó, amo todos. E você, Dami, para além do seu objeto de pesquisa, e como que é a sua relação com essa música sertaneja atual? Olha, suspeita para falar, né? Eu acompanho o feminejo, primeiro por gostar, segundo por uma obrigação de pesquisa mesmo, então tento estar por dentro ali de todas as mulheres, cada vez vem surgindo mais, o que é ótimo, né? Mas desse sertanejo universitário, digamos assim, né, que a gente ainda está nesse meio de sertanejo universitário, eu me apegar, assim, para ouvir era muito pouco. O que me interessou para voltar a ouvir o sertanejo foi realmente o feminejo, né? Esse movimento que a gente tem, entre aspas, ali. Mas eu continuo ouvindo, assim, tendo essa memória afetiva, essa relação musical muito forte com esses sertanejos românticos, né? O Zezé, o Luciano, Leandro Leonardo, enfim, são discos que eu gosto muito, que até hoje eu escuto, assim, são meus discos de estrada, de pegar a estrada, assim, eu ouvir um caipira, um sertanejo romântico, eu acho maravilhoso. Mas o sertanejo mais de balada, assim, ele tem muito a ver também com esse contexto de festas, de baladas, de festival open bar, enfim, né? Que eu não tenho muito essa rotina, eu ia mais por questões de pesquisa, assim. Então isso me afasta um pouco, eu acho, de ouvir a música, porque a música tem muito dessa vivência, né? Da pegação, dos rolês e tudo mais. Então me afasta um pouco por conta disso, mas para ouvir no Spotify ali, eu escuto Marília Mendonça, Mário Maraíza, As Patroas, são discos que foram rodando em looping ali nos meus últimos meses. Todos os cantos da Márília Mendonça, impecável, né? Um disco do início ao fim, assim, perfeito. E são discos que eu vou acompanhando, assim, na minha rotina mesmo, que eu gosto bastante. Eu vou aproveitar o gancho da Dami aí pra dizer que eu também, quando eu tive uma fase na minha vida que eu ouvia muito sertanejo, e era realmente pela pesquisa do beijo na boca, pela pesquisa do dançar agarradinho, porque quando eu fiz faculdade, eu também sou do interior do Paraná, e no Paraná, música sertaneja 24 horas por dia. E eu lembro que era uma época que eu absorvia muito Marília Cecília e Rodolfo, Guilherme Santiago, essas coisas feitas pra dançar mesmo, sempre foi uma coisa que eu sempre tive muito interesse. Eu acho que, assim como vocês, a gente cresceu nos anos 90, onde o sertanejo tem esse ápice pop aí, de tocar em tudo quanto é lugar, de ter em rádios dominando as paradas e tal. Mas ali entre 2009 e 2010, eu amava ouvir tudo que tinha essa pegada meio dançante, assim. Engatei horrores. Mas hoje, de fato, eu não consigo me identificar muito com o que toca. Primeiro por essa questão de um contexto muito heterossexual mesmo. E eu sinto que as letras meio que orbitam temas muito similares, assim, não tem muitas variações. Se a gente pegar esse top 16 do ano passado, eu peguei o top 10, pra ser bem honesto, são variações de temas que oscilam entre bebedeira, festa, pegação, traição. Eu sinto que aquela coisa desse sertanejo romântico, do eu lírico sofredor, que a gente tinha muito, principalmente nas canções ali do Daniel, do Zezé de Camargo e Luciano nos anos 90, meio que morreu isso, não existe mais, né? Uhum. Eu acho que a gente passa por um processo de modificação do gênero historicamente. Assim, quando a Alice estava falando, me fez pensar um pouco nesse passado de que construiu-se que o urbano era o moderno, o interessante, o futuro. E o que era caipira era passado, era feio, era o Jeca Tatu, não era interessante. E aí se criou sempre essa relação de que tudo que vinha do interior não era interessante, não era positivo e não era uma imagem de Brasil que se queria vender, né? Sim. Então muitos desses artistas que a gente falou aqui, como a Inesita, o Tião, todos eles passaram por um processo de que eles eram relegados a um espaço de popularesco, assim, de um tom bem pejorativo.
E eu acho que esse sertanejo que vem a partir dos anos 70 e 80 e que vai desembocar nos anos 90 no sertanejo romântico, é um processo muito de tentar urbanizar essas histórias. E aí surgem as histórias românticas. A figura do homem do campo, ela vai aparecendo cada vez menos nos discos. Ela aparece como um personagem meio que onipresente, mas ele não é mais a figura central. E aí surgem as histórias de amor que elas podem ter quaisquer cenários que o ouvinte imaginar. E aí eu acho que eles também passam por um processo muito grande de ser estigmatizado como cafona, como brega. Tanto que, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano, eles só vão se sentir respeitados quando, sei lá, o Caetano e a Bethânia dizem: gente, o que eles estão escrevendo é bonito, é interessante, é bom. Porque eles se sentem sempre relegados a esse espaço do que é cafona. E aí eu acho que o sertanejo universitário, ele vem numa outra chave já, que é completamente diferente, que é tipo assim… A gente realmente não liga se eles acham que isso não é bom, que isso não é legal. Porque a gente tá fazendo muita festa e a gente tá ganhando muito dinheiro. E aí eu acho que a chave vira quando entra um ponto de… Temos muito dinheiro, estamos comprando o nosso Camaro amarelo. Estamos fazendo a nossa festa de rodeio onde a gente quiser, pelo país inteiro. E aí eu acho que entra essa questão chave, que é o mais complexo da história toda do sertanejo nesse momento, que é a relação da música e do dinheiro, do agro. E de como esse domínio que a gente tá falando aqui tá relacionado a esse dinheiro que circula por trás, né? E eu acho que isso fica mais complexo. E quando a gente entende essas coisas, eu acho que fica ainda mais complexo da gente se conectar. Porque eu mesmo não sou uma pessoa que escuto essas músicas que estão nos tops do Spotify, geralmente. Eu também não. Eu tava pensando que… A gente falou da Inesita e tal. Eu tenho também muito essa referência, assim, principalmente assistindo na TV Cultura. É muito louco a gente pensar que o Viola Minha Viola durou 40 anos na televisão. 40 anos. O Senhor Brasil também, com o Ronaldo Boldrin. Tipo, são coisas gigantescas, assim, que, né… Mesmo que a gente fique nessa coisa de… eu acho que o ponto é… O sertanejo, a moda de viola… Ela era muito ligada a pessoas mais velhas. Eu acho que é isso, assim, sabe, adulto, é isso que eu quero dizer. É uma música que ela tem muito de uma vivência que é uma carga muito pesada. Histórica, acho que é isso, né? sabe? São históricas. E quando você ouve, são músicas profundas. Não é, tipo, qualquer coisa ali. Então, um jovem não vai se identificar. E eu acho que isso tem muito também… de, sei lá, há 40, 50 anos, o jovem amadurecer muito rapidamente. Hoje em dia, a gente não tem isso. A galera de 15 anos é, tipo, zoada da cabeça. A gente, com 15 anos, tava querendo ir tomar canelinha nos rodeios. Eu sou de Sorocaba também, cresci indo também em rodeio. Não porque eu gostava, mas como o Kleber disse, pra acompanhar um pouco o beijo na boca. Porque senão eu não ia, né, não conseguiria acompanhar. Porque eu só gostava roqueira ali. Mas o que eu acho interessante… é a gente entender também um pouco disso, assim, de que a evolução do homem nesses últimos 50 anos… Tô entrando numas brisas, tá, gente? Vamos ver se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que é muito isso, assim, do poder aquisitivo, da facilidade… E veio com a música sertaneja nesse pulo, nesse salto, assim. A temática ficou mais fácil. Acho que é isso, esvaziou um pouco. É que eu acho que a gente passa em algum momento desse processo meio de o Brasil crescer muito rápido e essa modernização ali num período ditatorial, que se passa muito por uma urbanização do Brasil. E as pessoas querem migrar para as cidades. E aí tem essa correlação que a Alice tinha falado de se sentir sempre um caipira numa cidade grande. E aí teve uma fase de ruptura em que isso não era bem quisto. Que é esse momento, por exemplo, que a Inesita e esses outros artistas criam esses meio que espaços de preservação desse imagético cultural. Porque era basicamente um espaço de tentar preservar uma coisa que era vista como feia e como ruim. E aí eu acho que com o passar do tempo, as pessoas vão se reconectando com esse espaço do rural e do interior. E aí, hoje em dia, pelo menos nos últimos 30 anos, o espaço de interior passa a ser um mercado de shows, de festas e de eventos. E isso cria um novo cenário de trabalho. Eu acho que isso também é muito importante
pra penetração e pro sucesso dessas músicas é porque existe um circuito de shows muito bons. Porque esses artistas muito grandes, eles vão tocar, tipo, lá na minha cidade, onde eu nasci, no interior do Rio Grande do Sul, que é perto da Argentina. Eles rodam o Brasil inteiro. Eles vão rodar, eles vão estar lá, eles vão fazer show em estádio no interior Exato. do interior, num rodeio, sabe? E isso faz o dinheiro circular e faz com que as músicas toquem, porque eles vão chegar até lá, sabe? Os artistas Muita vão gente estar não próximos. chega, né? Exato. A maioria não. Eu acho que aí a gente já pode entrar numa primeira implicação dessa conversa, que é essa questão do posicionamento político de boa parte dessa frente de artistas sertanejos. A gente teve alguns casos, até agora com Nayara Azevedo no Big Brother, então voltou essa discussão à tona, de que boa parte desses artistas, eles abraçaram fortemente esse antipetismo ao longo da última década, tem uma relação muito forte, principalmente com governos de direita, vários fizeram cartas pró-Bolsonaro, e sempre que entra em algum tipo de discussão política muito pertinente, essas pessoas meio que se silenciam. Não é uma coisa exclusiva de música sertaneja, tá aí Ivete Sangalo com um histórico de quase 30 anos de carreira, né, onde ela sempre se distanciou de alguma forma, mas é uma coisa bastante presente dentro do sertanejo, né, Dami? Pois é, essa questão do posicionamento político é interessante, assim, porque a gente tem momentos também que o sertanejo se aproximou muito de um discurso de reforma agrária, um discurso social. Zezé de Camargo e Luciano apoiaram Lula, Sim. sabe? Muitas figuras do sertanejo apoiaram Lula. É muito 2002. louco isso, né? Não, Que é são as maravilhoso, porque é maravilhoso porque justifica tudo que a gente tá falando, assim. Se você parar pra pensar, já vou te devolver a palavra, mas tipo, se a gente começa. É quando o Lula tá terminando o segundo mandato, que daí começa essa desenfreada do sertanejo universitário, mas eles deram certo por causa do governo anterior. Tipo, é muito Exatamente. louco. Muito louco. Isso é muito interessante, essa analogia que o sertanejo tem da figura do brasileiro mesmo, né? Que vocês falaram. Sim. É o brasileiro do interior, da vida rural, que migra para a capital, se industrializa, começa a ter referências de outros, né? Começa a trocar guitarra pela viola, né? A influência externa, industrializada, globalizada, enfim. E ele também entra para a universidade, né? Depois do governo Lula ali também, né? Porque a gente tem aquelas universidades no interior que cada vez mais tem mais vagas e tem mais Total. O boom das universidades públicas no Brasil, né? Exatamente. Então, cara. Jorge e Mateus saíram desse contexto universitário, Fernando e Sorocaba também se conheceram na universidade, se eu não me engano. Então, assim, isso é real, né? Essa questão representativa do cara do interior que consegue entrar no ensino superior e aí consegue também ter sua grana e crescer muito, enfim, tudo isso tem muito representativo da nossa história mesmo. O sertanejo é um estilo musical que acompanha mesmo esse processo urbanístico, histórico, enfim. Mas é curioso porque eu acho que essas pessoas estão no meio, a gente acho que vai falar disso depois, né? De grandes escritórios, grandes investidores, então tem muita produção, muita gente produzindo, muita gente respondendo por esses artistas. Então, para um artista como a Marília Mendonça, que se posicionou com ele não antes da Anitta, ter coragem de fazer isso, sabe? Tem que ser um artista muito grande, em vários sentidos, né? Tanto de ter o seu controle no Twitter ali, de falar, olha, vou falar, foda-se, sabe? Quanto de ser grande mesmo, de saber que aquilo ali vai ecoar por outros, vai influenciar as outras pessoas, exatamente. E, assim, sem querer defender os bolsonaristas sertanejos, não quero defendê-los, assim, mas eu acho que a gente também olha muito para essas figuras que assumem o bolsonarismo, assim, porque dentro do sertanejo a gente também tem a comunidade LGBTQIA+, né, que é anti-Bolsonaro, mas talvez eles tenham um discurso ali muito preso no isentão, assim, né, tipo, não vou falar de política. Muitos falam disso, né, não quero misturar política com minha vida pessoal, com minha vida profissional. Então, tem uma coisa de ser muito isentão, de estar dentro de uma indústria, né, que tem medo de perder o fã e que tem medo de entrar em polêmicas. Então, assim, os artistas se posicionam como o Gustavo Lima, né, que foi para Bolsonaro, o Eduardo Costa, que hoje é bolsominion arrependido, né, hoje já não gosta mais. Então, a gente tem todas as figuras que representam o Brasil, assim mesmo, né, tem pessoal de esquerda ali, talvez em minoria, mas também tem o bolsonarista, tem o bolsominion arrependido. Então, assim, é isso que a gente falou anteriormente, né? É um gênero muito complexo que envolve muitas realidades diferentes. Mas, claro, né, não dá para negar que o que movimenta e quem traz essa grana ali é muito de uma galera que se apropriou de um estilo popular para imbricar um discurso político ali, né? Geralmente conservador, e que dialoga, às vezes, com algumas ideias, né? Dessas que pessoas. também está nesse discurso de falar de outras coisas que não envolvam tensões sociais. Nós vamos falar de festa, nós vamos falar de álcool e vamos deixar essas outras coisas de lado.
Eu acho que isso que a Dami puxou é muito fundamental para a gente pensar. Esses posicionamentos políticos deles estão intercalados dentro de um sistema de organização do sertanejo. É importante a gente explicar aqui que, por exemplo, um artista que é muito grande, ele geralmente vai passar a investir em outros artistas menores. E isso inclui investimentos muito grandes. A gente não tá falando de pouco dinheiro, a gente tá falando assim… Milhão. Eu quero que essa dupla aqui faça sucesso. Eu vou investir, tipo, 1,5 milhão nessa dupla. Às vezes, essa dupla menor, ela não é bolsonarista, ela não acredita naquilo, mas ela, tipo, simplesmente não vai fazer se movimentar politicamente porque ela não quer deixar de fazer parte desse sistema em que estão investindo nela uma puta grana. E isso é muito interessante porque eu acho… apesar de problemático, eu ainda acho um sistema muito interessante como eles se constroem, como um artista colabora com o Puxa outro. o outro. Isso é muito interessante para eles Isso organizadíssimo. organizadíssimo. Isso é maravilhoso. Mas aí cria essas tensões que são, tipo, como vozes dissonantes vão poder surgir dentro disso. Exato. Muito difícil. E muito difícil que outras vozes que não sejam atreladas a eles cresçam. Exato. E aí eu acho que as coisas ficam mais complicadas. Ô, Alice, como que é pra você, uma artista totalmente independente, imersa nesse cenário onde você precisa de 1,5 milhão ali pra promover uma música que vai circular durante o quê? 3 meses no máximo dentro do Spotify, vai ter um alavancamento ali de mídia. Como que é pra você que normalmente tem que fazer tudo nas costas? A gente já falou com o Gabel, a gente já entrevistou ele no programa com ele, e ele falou, deu a visão dele, mas eu quero entender um pouco do seu lado também. Bom, isso é uma grande questão, assim, né? Tem uma especificidade da minha história, né, da minha posição, que isso varia, né? Tem dia que eu tô achando uma coisa, tem dia que eu tô achando outra coisa, mas majoritariamente eu não sou uma artista musical que pretende fazer uma turnê gigantesca pelo Brasil, sair cantando em todas as cidades do interior, ganhar o meu dinheiro e fazer a minha vida única e somente através da música, através de show, né? Eu sou uma multiartista e atualmente a maior parte da minha renda e do meu trabalho vem do audiovisual, do roteiro, do meu trabalho como roteirista e como atriz. E eu amo isso. Eu não quero abdicar disso para ser só cantora, né? Então, eu atualmente vejo a minha expressão musical quase como um desdobramento da minha expressão audiovisual, Sim. né? Eu tô compondo uma música, eu tô pensando num videoclipe, eu demoro 1 ano para lançar um single, porque eu quero fazer o meu clipe bonitinho, como a obra que eu quero fazer. Eu não quero fazer qualquer coisa para lançar, para manter naquele algoritmo rodando daquele jeito, né? Então, esse interesse diferente já me coloca num outro lugar, me dá toda uma outra liberdade artística, né? Mas realmente não é como se, a partir do momento que eu abdico desse interesse de virar uma celebridade do sertanejo, eu também não sofra com esse cenário, né? E aí, especificamente, eu sinto que eu sofro dos dois lados. Eu sinto que é muito difícil para mim me estabelecer no sertanejo, porque eu sou uma travesti, e é muito difícil para mim estabelecer um diálogo com o público LGBTQIA+, com um público mais progressista, com um público mais construidão, porque eu canto sertanejo. Sim. Então eu estou assim, ainda começando a encontrar quem é o meu público, tentando entender quem são essas pessoas. Eu realmente acho muito legal, assim, eu tenho tido uma experiência muito bonita ao lançar as músicas, porque eu lanço realmente sem saber quem é que vai curtir, quem é que vai ouvir, e percebo uma reverberação muito grande nas travestizinhas do interior lá, sabe? Nessas gatas que eram eu há 10 anos atrás, que não se viam no mundo, né? Não se viam em lugar nenhum, e talvez essas pessoas não se vejam nas representatividades travestis urbanas que estão majoritariamente na mídia hoje, né? Então, eu realmente busco isso, não vai ser um mercado gigantesco, e fico muito feliz porque eu percebo que tem muita gente do sertanejo, muita gente conservadora, muitas mulheres religiosas que escutam minhas músicas do interior e falam, nossa, que legal, e que daí vão olhar diferente para uma pessoa trans, para uma travesti, né? E eu tô falando sobre isso, eu tenho uma estratégia também na hora de compor. Algumas músicas mais específica e, obviamente, singularmente, a partir da perspectiva de uma travesti,
mas eu gosto muito de ir na corrente do feminejo e apostar numa experiência de um feminino que qualquer mulher possa se identificar, né? Seja ela cis, seja ela trans. E eu acho que isso também vai abrindo portas, assim, que são muito gostosas de perceber um público recebendo com calor, recebendo com carinho. Então é isso, eu estou em construção, eu realmente ter 1,5 milhão para investir num álbum, num clipe, um negócio assim, que eu nem sei se eu queria, na verdade, eu nem sei se eu queria essa responsabilidade de ter que devolver esse investimento. Tipo, gente, pelo amor de Deus, deixa eu transar com meu lobisomem aqui no clipe, e tá tudo bem, sabe? Eu não preciso fazer grandes números, né? Então, acho que tá tudo bem. Isso que a Alice falou um pouco dessa relação de a construção artística e a relação financeira. Tem uma matéria muito interessante que o Kleber achou, que eu acho que a gente pode colocar o link. Vou colocar o link das duas. Uma é a matéria do Lucas Breda pra Folha de São Paulo. Sim. E outra é uma matéria do Wall Tab, que é muito interessante. Da Renata Adélia. Isso. Essa matéria do Altab, eles vão falar um pouco de que no sertanejo, especialmente agora no sertanejo universitário, é muito pouco usual que exista essa figura de um artista que está muito preocupado com a sua arte. Mas eles estão muito preocupados com o lucro. Exato. Porque o lucro não é visto como algo negativo para eles. E isso é bem interessante que eles pontuam, que está conectado também com o crescimento no Brasil da teologia da prosperidade, que é uma teologia que está realmente conectada com muitas dessas igrejas neopentecostais, que falam um pouco de você entender que a bênção financeira é uma bênção que Deus quis para sua vida. Então, se você recebeu este dinheiro, foi porque Deus quis e você está certo com ele. Isso não é uma questão para eles, então isso é visto como algo positivo. Por isso que a gente tem tantas músicas que vão celebrar essa vitória, esse dinheiro, essa quase ostentação. Consumir, né? Quase consumir. Esse consumir assim, mesmo, né? Exacerbar. assim. No caso, as músicas de mulheres têm um valor ainda maior, né? Quando é a mulher que tem o poder de compra, que ela paga. Né? A mulher que paga a conta, que banca o cara. Os R$50, né? Eu tomo aí. Exatamente. Acho que é o maior, cara, assim, né? Nesse sentido, assim. E aí eu acho que entra nessa complexidade mesmo que a gente tava falando, que a Dami tava falando, que é o brasileiro, porque essa coisa complexa. A gente tá falando de um poder aquisitivo que grande parte das mulheres não tinha antes, mas a gente continua falando de um poder aquisitivo que tá atrelado a mulheres brancas em espaços específicos. Sim. E aí essas coisas criam uma complexidade que é tipo… A sua cabeça, toda vez que você vai pensar no sertanejo, a sua cabeça explode, porque tem muitas coisas pra pensar. É muito profundo. Exato. Eu até coloquei aqui uma timeline, assim, dessa consolidação da música sertaneja. Eu quero só puxar para uma coisa que a gente ficou falando bastante sobre o investimento, o artista que cresce e começa a investir em outros. Mas acho que é bom voltar um pouco para essa relação, entender ali nos anos 70 que a gente tem esse avanço do domínio do plantio de soja, principalmente no Paraná, ali no Mato Grosso do Sul, então nessas regiões. E a gente tem um fortalecimento do agro, e o agro passa a interferir diretamente na produção sertaneja, e é uma coisa que volta muito hoje em dia. Então a gente tem grandes empresários responsáveis pelo plantio de soja no Brasil que investem nesses novos artistas, e eu acho que vem daí muito dessa relação, desse controle no trato do que vai falar sobre política, porque são tecnicamente pessoas muito relacionadas a esse meio também, né? Sim. Total. E tem uma relação de artistas que também se tornam muito grandes, eles também viram grandes latifundiários. Isso. E aí vira uma relação ainda mais complexa, porque, querendo ou não, eles têm acessos a esses poderes. E aí a gente tá falando de poderes realmente grandes. E isso, obviamente, vai interferir nesses discursos. Dessa questão dos poderes, porque um vídeo que circulou bastante nas redes sociais recentemente foi uma entrevista da Camila Fialho, que era ex-empresária da Anitta, né? Ex-empresária do Kevin o Cris, trabalhou com muita gente foda, onde ela dava uma entrevista falando sobre a dificuldade que é trabalhar música pop no Brasil. E a gente não tá falando de uma qualquer, a gente tá falando da Anitta, que talvez seja a maior cantora pop
que a gente tem hoje, o quanto era difícil para ela promover o trabalho da Anitta, principalmente nas rádios, porque como a gente falou, o Spotify e as plataformas de streaming, eles têm uma relação já muito grande, muito consolidada com o sertanejo, mas ainda falta para ocupar esses pequenos espaços, e ela falou, eu chego lá para tocar uma música na rádio, um sertanejo vem e compra a rádio. Não necessariamente ele vai lá e compra a rádio, mas ele compra toda a programação, tem a questão da cultura do jabá, que é muito relacionada a essa frente do sertanejo universitário desde os anos 2000, né? E queria entender de vocês como que é essa relação também. O que vocês entendem dessa fala da Fialho? Como que foi para vocês a interpretação desse vídeo? Assim, como eu vinha falando, né? A minha experiência com esse tipo de financiamento mesmo, né, da minha música, da minha arte, é um negócio muito rudimentar, né? Eu não tenho nunca que eu liguei para um radialista tentando um jabá para tocar minha música. Isso é inimaginável dentro, né, da minha experiência como artista, muito gente, fora nem a da Pablo curva, consegue tocar em rádio, imagina isso. Não, é bizarro. Mas, enfim, realmente é evidente a relação desse gênero musical com um capital gigantesco, né? E que gera uma monocultura, né? E esse é o grande problema. Que não tá só na rádio, né? Também tá nas playlists de Spotify, nas playlists de YouTube. Eu acho muito interessante como eles conseguem inserir as canções. Tipo, tem uma playlist de sucesso, eles incluem a música que eles querem, tipo, na quinta música. E aí eles vão enfiando e vai criando uma logística. Sim, mas eu queria ressaltar que, como eu vinha dizendo, né? Eu tenho me surpreendido com o acolhimento de diversas pessoas e vertentes e grupos diferentes, né? E, por exemplo, a grande maioria, até se eu não estou me enganando, todas as plataformas, né, de streaming de música apoiaram o queernejo, né? Não só eu, como outros artistas LGBTQIA+, do sertanejo, e colocaram já várias das nossas músicas nessas playlists virais de sertanejo com o intuito de nos ajudar. Ninguém pagou um dinheiro para eles, né? Sim, Foi, sim. Nossa, olha que incrível, olha que novidade, olha que maravilhoso, olha que oportunidade de renovação. Então, eu também faço alguma diferenciação entre a rádio e os streamings, né? Sim. Exato, né? As plataformas de streaming, elas meio que têm esse meio que um compromisso com a sociedade de trazer essas descobertas da semana, de colocar, né? Eu descobri no tal plataforma essa banda, ou ele me trouxe no Relacionados. Então eu acho que tem, né? Esse é o diferencial, né, que eles querem dizer. E é muito louco, porque é uma programação feita por uma máquina, um algoritmo, e a da rádio, que é realmente um programador de rádio, ela é muito menos orgânica, né? Ela é muito mais programada nesse sentido de, tipo, só vai tocar o que é jabá. Só vai tocar o que foi pago aqui, né? Realmente já é uma playlist que já tá fechada ali. Uma coisa que a gente não tocou muito ainda, que é uma coisa que me entristece um pouco, acho que todo mundo aqui sente isso. Eu cresci consumindo sertanejo, claro que não era o sertanejo universitário que a gente vê hoje em dia, porque ele nem tinha se organizado dessa maneira. Mas eu ouvia sertanejo, eu ouvia funk, eu ouvia rock, eu ouvia reggae, eu ouvia pagode. E aí, eu queria Existia muito uma pluralidade dentro dessa programação. Existia uma da programação. Mas eu acho que essa pluralidade também não passava pela rádio, gente. Porque, por exemplo, Ô, o louco, funk, amigo. o funk, o forró, o tecnobrega, eles vão chegar a partir da pirataria. Por exemplo, no Sim. Rio Grande do Sul não toca Não na toca. rádio funk, não Aí toca, eu gente, não nem sei. Anitta. No interior não tocam essas eu tô coisas. falando da minha experiência aqui no interior de São Paulo. Chegava, tipo, em outras... Tipo, o Jovem Pan tocava ali o pop todo que a gente conhece, mas em outras estações tocava. Tipo, eu lembro de ouvir Arte Popular, Pixote, ou até, sei lá, Frank Aguiar, tipo, forró. Eu ouvia de tudo. Tinha Transamérica, tinha um monte de rádio, Jovem Pan mesmo, em alguns programas tocava alguma coisa nesse sentido.
Mas o meu ponto, assim, que eu fico muito atormentada é que a minha prima, ela é 5 anos, acho que mais nova do que eu. E ela já não teve essa pluralidade. Ela não faz ideia de quem é, tipo, Cidade Existe Negra. todo um catálogo de outros artistas, né? Entende? É. E ela é completamente obcecada por sertanejo. Só que É que ela eu não, acho que as coisas ela ficam não mais tem uma nichadas, visão. né? Esse que é o meu ponto, assim. Como que uma geração 5 anos mais nova do que eu não vai ter esse entendimento? O máximo que eles, né, que daí eles vão abraçar, eu acho, nesse sentido, é tipo trap, Mas funk também mesmo, é um né? nicho específico, né? Um nicho- Quem gosta do trap vai pro trap, quem gosta exatamente. também fica aqui. As coisas estão meio que Não entrando converso numas muito. caixinhas. Exatamente. Eu acho mas que tem por uma nudes, coisa, a gente fala muito sobre rádio, parece que é uma coisa só, assim, o artista paga o dinheiro, vai tocar todas as rádios a mesma música, e todas as rádios são muito características, principalmente quando a gente vai para esses municípios de interior, onde é uma rádio comunitária, uma coisa muito local. Eu sinto que tanto quando eu visito a minha família da minha avó, que é no interior, quase com Santa Catarina, quanto dos meus pais, que é no oeste do Paraná, eu sinto que existe ainda muito de música de raiz, e não é nem música, tipo, uma área específica que toca, tipo, às 6 horas. Tá. Não, ao longo da programação tem uma moda de viola aqui, e ela intercala com o sucesso novo do Luan Santana. Eu sinto que a Que coisa legal. é um pouco mais diluída, mais diversificada, mas quando a gente pega essas rádios grandes mesmo, e aí volta pra programação do Spotify, aí eu sinto que é muito massificado, é o mesmo bloquinho, mesma Da estrutura. agonia, né? E aí eu Dá fico um- pensando numa coisa, se isso é porque esses grandes empresários, esses novos produtores de música sertaneja, eles entregam isso, ou se já virou uma exigência do público ser esse tipo de som, sabe? Eu acho que tem um ponto dos dois, porque também tem uma questão, por exemplo, minha vivência de sul e sudeste. As pessoas têm uma certa dificuldade com gêneros que são de outras regiões. E aí, que eu falei, por exemplo, nas rádios do Rio Grande do Sul, você não vai ouvir tocando forró, músicas do norte, não vai se tocar isso. E o máximo que se toca é o sertanejo ou são as músicas regionais. E aí tem sempre uma gauchesca. dificuldade. Cara, o tem sul sempre é uma muito, dificuldade né, de se separado conectar nesse com sentido. essas outras regiões. E aí, por exemplo, Calypso passou a tocar por guias da TV, e aí depois os CDs começaram a chegar. Mas tudo vinha via pirataria. Muito dificilmente tocava na rádio. Tá. E aí a rádio cria esses espaços que celebram essas construções de um passado meio mítico, de umas outras coisas, e tudo que é meio moderno é meio tipo, não queremos nos conectar com isso. E eu acho que essa rádio, nesse espaço, conversa com isso. E aí agora a gente tem essa repetição de que é isso que tá tocando nas festas, e as pessoas pedem para tocar isso na rádio. Mas também tem uma relação de as pessoas estarem fechadas dentro de um nicho. Eu sempre acredito que as pessoas estão abertas a ouvir outras coisas. Às vezes elas só não conhecem. Porque se alguma coisa diferente eu toca também na TV acho. e aquilo se conecta com elas se também interessam. Elas E só é mais não sabem que preguiça aquilo existe. e é mais preguiça até de procurar, porque se toca ali no meio da programação, inserida. E aí está o grande papel do programador. Cara, você coloca ali um negócio no meio, pô, pode ser que uma pessoa ouça e fala, não, legal isso daí. Tipo, beleza, consegui assimilar. Não é também colocar 50 mil Sim. novidades. É um negócio, você vai colocando, né? Enfim. Mas é muito louco isso de você falar, tipo, que o Sul já é uma brisa totalmente diferente daqui de São Paulo, assim, tipo, do interior de São Paulo. Eu realmente não tinha parado pra pensar nesse sentido, assim. É muito louco, muito louco. O Brasil é muito grande. Sim. Eu ia complementar o que vocês falaram, que essa coisa do sertanejo ficou… Enfim, o sertanejo virou uma produção industrial em massa, se a gente for considerar o mainstream, né? E, assim, a questão do jabá existe, claro, né? Exigem outros estilos também. O negócio é que o sertanejo tem mais dinheiro, então vai ter mais gente ali envolvida, mais produtores, mais equipe trabalhando. Então, acaba que é meio natural esse processo. Mas, vocês falando sobre essa falta de inovação… O feminejo, quando surge, ele é esse boom, assim, as artistas como Marília Mendonça, Simone Simaria, quando surgem, vão logo pro topo das paradas, porque é uma novidade muito bem aceita. Sim. Mas a equipe, né, as equipes e as produções sertanejas não aceitavam isso com muita facilidade, né? A gente tinha Marília Cecília e Rodolfo, por exemplo, Sim. Paulo Fernandes, figuras femininas isoladas ali, né? E eu acho que havia também um interesse. Marília Mendonça começa com um pouco com 12 anos, né? Então, ela já está envolvida ali muito cedo com o sertanejo, e há um interesse de mulheres em entrar nesse meio.
né? Não entra porque já tem uma produção ali que deu certo, né? Vamos falar aqui de homens que bebem, pegam mulher, leva pra van, igual aquela música lá do Leonardo, enfim. Ou pegava todo mundo, não sei o que mais. Porque isso vende, mas aí se colocar uma mulher cantando isso, será que vai pegar? Vai ser só uma dupla? Vai ser uma dupla de mulher e homem? Como é que vai ser isso? E aí demora a ter realmente mulheres. E quando tem, as pessoas abraçam. O complicado da indústria, nesse caso, é porque é isso, né? Você produz que é sucesso, e a partir daquele sucesso vem 1, 2, 3, 100 músicas iguais, com aquela mesma temática, porque é o que vende, né? Mas há um interesse grande também agora que mais mulheres e tem mais representatividade nesses escritórios, né? Também há um interesse de trazer outras pautas, outras letras, mas é complicado você furar essa bolha e convencer seu investidor de que você pode falar sobre isso, né? Ou que você pode ter um artista fora do padrão, enfim. Então, é uma coisa complicada, assim, é uma coisa meio de dentro para fora, né? Sim. Que é um esforço que tem que ser feito ali também do artista, de alguém do ali compositor. dentro interessado, né? Exato. E alguém, às vezes, que vai falar, tipo, olha, isso vai dar dinheiro, talvez. É isso, né? E por outro lado, falando da experiência, né, de ser a independente, é muito louco porque eu fiquei pensando, né, nessa suposta sede dos streamings pela novidade, né, ou uma suposta sede do mercado por uma novidade que vai estabelecer um novo normal, e fico pensando que, por um lado, né, parece que na internet a gente tem uma certa liberdade maior e que os streamings estão numas outras lógicas, mas eu fico pensando, né? O TikTok, por exemplo, as redes sociais, né? O Instagram, todas essas redes sociais como ferramenta do artista independente se colocar no mundo, levar sua arte para um público maior. E isso também, na minha opinião, gera um engessamento. Gente, eu não aguento mais ver dancinha no TikTok. E quantas vezes eu, no meu processo de criação independente com a minha equipe, não ouvi: mas por que você não faz a dancinha pro TikTok? Não sei, porque eu não quero, né? E aí, tudo bem, é uma decisão minha, mas né, fora desse circuito supostamente manipulado por uma consciência mais conservadora, né, e regido supostamente pelo gosto do público, porque o algoritmo vai ter aquela inteligência artificial que vai supostamente mostrar o que ele acha que você quer ver, né, gera também esse engessamento. E muito louco, assim, é curioso porque quando eu habito esse lugar de ser uma mulher trans, uma travesti, cantando sertanejo, eu me vejo, por um lado, olhando referências como Marília Mendonça, Paula Fernandes, Yasmin Santos, Lauana Prado, que são mulheres que nunca precisaram se sexualizar para estar num palco. E olho pro outro lado as divas pop que muitas vezes né, estão ali num registro de imagem, numa construção de iconografia que parece, gente, um filme pornô, né? Então, assim, essa dualidade, né, eu me sinto constantemente incentivada a ficar nua, a mostrar o meu corpo, a mostrar a minha bunda, a biscoitar no Instagram, a promover uma imagem consumível de mim mesma, que é muito esquisito essa pressão, né? E isso não tá no mercado, não tá. É o desejo das pessoas, é o algoritmo, é a forma com que as redes sociais estão manipulando, impulsionando automaticamente as imagens, né? Então esse negócio é muito doido, assim, muito gera mais complexo. Sim, é complexo. Sim. E vai gerar novas tensões, né? Porque a gente tá também chegando no esgotamento desses formatos. Tomara. E dessas coisas que toda música precisa ter um tempo X, ela precisa ter uma coreografia X, ela precisa se encaixar num padrão específico. E eu acho que essas coisas, de algum modo, elas vão acabar ruindo, porque a gente tá chegando num engessamento muito grande mesmo delas, assim. Sim. Mas, sei lá, são tantas coisas que eu acho que a gente poderia render, tipo, uns 3 programas. Nossa, sim. Ainda mais esse papel da mulher, que as meninas falando, tipo, mais ainda Alice. Cara, é muito assim pra mim também, porque eu não consumo o top 50, né, do sertanejo e tal, mas quando começaram a aparecer as figuras femininas, eu comecei a gostar. E assim, realmente comecei a me identificar, mas no sentido de tipo, deixa eu ver quem é essa cantora. Eu gostei dessa música. Então, é muito louco, assim. Sei lá, gente, dá assunto pra
muitos episódios. Meninas, a gente tá se encaminhando aqui pro final e a gente falou muito de uma sonoridade muito homogênea, de um estilo muito homogêneo, ditado, padrão, uma padronização total, mas que caminhos alternativos vocês recomendariam? Quem são os artistas, outras vozes, pode ser do Queernejo, não precisa, que vocês recomendariam, que vocês acham que seria legal pro público que quer se aprofundar numa música sertaneja um pouco diferenciada? Tudo bom. Eu acho que eu vou recomendar, obviamente, pro pessoal do Queernejo, né? Eu acho que é uma tentativa aí consciente de tentar renovar o discurso imaginário, né? É uma tentativa descarada e assumida de fazer isso. Então, é Gabel, Gali Galó, Red e Alor, Zerzil, Mel e Caleb, toda uma galerinha aí, todo mundo o vale do vale mesmo, né? Lá do vale do interior. A louca. Mas, para além da galerinha do Queernejo, eu tenho muito essa pesquisa da negritude, da racialidade, né? Dentro do sertanejo. Eu sou uma pessoa até, né? Enfim, super... tenho dificuldade de me relacionar com as palavras oferecidas no Brasil para a gente descrever nossas racialidades, mas enfim, sou negra, mas sou descendente de italiana, sou descendente de indígena, sou afrodescendente, né? Toda essa mistura aí que também é a mistura do caipira, né? Uhum. O caipira é isso, por essência, né? Por excelência, o caipira é essa mistura, essa miscigenação que é constituída, assim, por violência, por estupro, por apagamento, por embranquecimento, por tudo isso que a gente sabe muito bem, né? Mas, enfim, tudo isso para dizer, né, que eu recomendo, gosto sempre de dizer e lembrar dos pretos que fizeram sertanejo, né? Cascatinha e Iano, Tião Carreiro e Pardinho, Pena Branca e Chavantinho, que inclusive compunham músicas para e com Chico Buarque e Milton Nascimento, né? Então, esse cruzamento da música caipira com a música popular, ele era muito forte lá atrás. Enfim, vários artistas que fizeram parte, assim, desse sertanejo, o próprio João Paulo, do João Paulo e Daniel. Sim. Que fizeram parte do sertanejo lá atrás e que são, por excelência, a voz de origem da música caipira, né? E que foram absolutamente apagados. Então, vamos atrás dessa história também, porque esse é um tema que me interessa muito, que eu sinto que o nosso grupinho, a nossa esquerda, a nossa, né, academia, os nossos estudos raciais, a nossa luta antirracista, tá esquecendo um pouco. A gente está muito na cidade, a gente está muito nessa dualidade branco e preto e está esquecendo dos indígenas, está esquecendo, né, de construir um vocabulário e uma história desse povo caipira que, enfim, é a cara do Brasil. Perfeito. Não, Alice arrasou, assim, embaixo com as indicações dela. Eu acho que o sertanejo se renova quando ele vem da pluralidade de discursos, né? Quando ele vem do preto, quando ele vem da comunidade LGBTQIA+, quando vem do feminejo, sabe? É surreal a gente pensar que o feminejo é um movimento, entre aspas, ali, que veio surgir em 2016, né? Que se populariza em 2016, com um discurso feminino. Isso é muito louco, assim, porque o sertanejo existe, o primeiro registro fonográfico do sertanejo é de 1929. Então, a gente tem um movimento ali de mulheres, um movimento de verdade, né, de mulheres compondo juntas, fazendo turnês juntas e criando juntas, muito recente. Uhum. Então, a gente tem que olhar também para outros discursos, né, o discurso racial, a questão sexual também, de gênero, e eu acho muito importante a gente ir por essas referências. A Alice citou ótimas, né, a Inhana, quando ela fala também da questão dos povos originários, dos indígenas, tem a Helena Meirelles, que é, nossa, fantástica, tem um documentário dela no YouTube, para quem não viu, Dona Helena, maravilhoso, porque ela resgata, ela era uma legítima descendente ali de povos originários, né, filha do Pantanal, então ela tem as músicas dela são relacionadas com a natureza, com o que ela via ali, com o meio do mato, e isso é muito bonito também, porque traz esse resgate também dos povos originários, que também foi apagado com essa questão do embranquecimento do sertanejo, né, falando das Irmãs Batista também, que são duas irmãs negras que trazem um resgate caipira maravilhosas, elas deram entrevista para Altas Horas recentemente também, então é muito legal a gente trazer
reconhecer essas figuras que já estavam aí no passado, mas entender e colocá-las no pedestal que elas merecem mesmo, né, de representatividade e é isso, do verdadeiro Brasil mesmo. Então, acho que essas figuras a gente tem que retomar mesmo. Inezita Barroso também, ela foi uma mulher mais privilegiada, mas ela também foi uma grande pesquisadora, foi uma grande defensora da cultura caipira. Então, é bom conhecer o trabalho dela para além da figura maravilhosa que ela é como musicista, né? Que ela foi como musicista, mas como pesquisadora também, ela era muito foda. Então, é isso, resgatar essas mulheres que talvez tenham ficado para trás, talvez mais apagadas. E, do novo, é celebrar mesmo o queernejo, essas novas figuras, a própria Alice aí também. Eu acho que são esses discursos que vão renovar o sertanejo mesmo, né? Porque dentro do próprio sertanejo tem essa crítica de que está muito engessado, de que dá para ter composições diferentes, e essas composições vão vir de realidades distintas, né? Não tem jeito, tem que saber para isso. O sertanejo tem campo para isso e tem representantes. É só a gente pegar para ouvir. Porra, bom demais, gente. Nossa, acho que rendeu muito aqui. Meninas, muito, muito obrigado. Esse programa estava na nossa pauta há muito tempo. Acho que vocês trouxeram informações importantíssimas. Alice e Dami, vou deixar para que vocês deem suas redes sociais, seus contatos, onde as pessoas ouvem o seu trabalho. Alice, esse espaço é de vocês. Fiquem à vontade. Bom, me achem no Instagram, nem sei se eu tenho TikTok que eu fiz, nem sei se o que tá lá ainda. Mas é Alice Marconi, gente. Vocês digitam lá alice.marconi, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter. E Alice Marconi no YouTube, no Spotify, na Deezer, na Tidal, Tidal. Enfim, todas as plataformas aí de áudio streaming que tem lá eu. Também vou deixar linkadinho nesse programa. É só procurar aí no link que fica mais fácil para vocês. Bom, tem no Instagram, @damicoelho, DAMY. A gente pode trocar ideias sobre sertanejo, feminejo, seja lá o que for, adoro conversar sobre isso. E eu tenho lá postado também a minha dissertação, que chama o Fêmea do Feminejo, que eu fiz um estudo específico sobre sertanejo, mas trazendo à tona também essas cantoras, intérpretes que foram representativas, né? Foram mulheres representativas para o sertanejo, né? Desde Inezita, Galvão, enfim. E lá se vai a história aí também. Então tá lá disponível para download para quem quiser conversar sobre pesquisa e para quem estiver pesquisando música sertaneja também. Eu acho que o caminho é esse também, a gente levar para a academia a música popular e as problemáticas que ela envolve, né? Igual, como a gente falou, a música sertaneja é tão complexa. Então rende muito trabalho, rende muita pesquisa. E é importante a gente ter pesquisas nessa área também. Então estamos aí para trocar ideia. Arrasou. Muito obrigado. Maravilha. A gente se despede de vocês aqui. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Que saudade, hein, Renanzito? O que é esse bloco? Nesse bloco a gente conta as novidades que não saem dos nossos fones de ouvido, aquelas canções que a gente tá tocando no repeat. Ai, meu Deus, a gente tá com um acumuladão do Não, a mês gente pega aí. coisa só de janeiro aí, pelo amor de Deus. Eu tava de férias, gente. Eu realmente também. não sei mais o que são acordes Solta musicais. esse catupiry aí. Só as coisas recentes. Vamos Eu não lá, tava nem ouvindo Renanzito. Vai. Eu confesso também, viu, que foi, tipo, só agora uns 10 dias que eu comecei a ouvir música, que antes eu tava meio… Nossa, esse ano já começou on fire. bomba, assim, a primeira semana bomba. já tinha 1000 lançamentos. Sim? Tava maluca. Sim? Saiu Falei, muita não, coisa. Eu tava Vai. bem, tipo, gente, depois eu ouço. Eu então também. eu deixei muita coisa pra trás. Eu só ouvi realmente aquilo que eu tava muito interessado. Que é basicamente o novo disco da Hikaru Utada. Ai, que é só o que eu tenho tudo. escutado. Tá na minha também, Ai, eu não amigo. vi Vamos ainda, vocês juntos. estão falando, né? É só o que eu escuto em casa. Tudo. É o primeiro disco bilíngue da Hikaru. Geralmente ela fazia ou um disco em japonês ou um disco em inglês. Era sempre separado. E aí esse disco é muito interessante. Todas as faixas são produzidas por ela em parceria com vários produtores muito fodas. Tipo o A.D. Cook, o Sam Shepard, que é o Floating Points. Tem um monte de gente legal. E é tipo o babado. As músicas com o Floating Points estão perfeitas, porque ele tá Ai, usando quero o ouvir. mesmo sintetizador que ele usou e os tecladinhos Rhodes que ele usou no disco com o Pharoah Sanders que ele lançou no passado. Ah! Então tem vários Então é tudo pra arranjos mim. que ele retrabalhou em cima do que ele fez no Promises, que ele retrabalhou numa identidade mais pop pra ela. Ah, então É bora. muito interessante como ela consegue linkar Como é o nome essas do álbum? sonoridades. É Bad, Bad Mode. Mode. Bad. Tá.
como ela consegue linkar essas sonoridades do J-pop, dessas coisas todas que estão em ascendência, com essas outras coisas da música eletrônica que também são muito, tipo, pra frente, assim, tipo, Tá. o futuro. A menina é sempre a maior. Amo. Maravilhosa. Já tô comprando meu moletom pra ficar igual a ela. Olha. É isso. A capa é bonita, eu gostei. Eu adorei. Tem até o filho dela que passa na capa Correndinho, ali, correndinho, ele também toca no Ai, que disco. babado! Manda a Erika correr enquanto você fica parada num cantinho, assim. É isso. Muito bom. E, além disso, uma coisa que me surpreendeu muito foi o primeiro single solo da Açucena, que era das Bahias, as Bahias e a Cozinha Mineira, depois as Bahias. Porque eu já tinha falado aqui no programa, eu acho, no ano passado e ano retrasado, o quanto essa saideira das Bahias foi bem decepcionante, pra usar uma palavra mais educada. Mas o final ali foi, tipo, muito caótico e as coisas estavam muito ruins. E aí, então, não sabia o que esperar desse primeiro lançamento solo dela. Ela lançou uma faixa chamada Partir do Alto. E é muito interessante porque ela vai para outros caminhos. Ela não tenta emular as sonoridades pop que elas estavam tentando fazer no final ali da banda. E ela dá a entender que ela vai trilhar caminhos mais dela, mais experimentais e que conversam mais com as coisas que elas apontavam lá no início da banda. Então eu tô bem curioso pra ver o que ela vai apresentar daqui pra frente. Vem aí. Ela tá assinando agora só a Açucena, então procurem só a Açucena no Spotify, vocês vão encontrar Boa. Partir do Alto. É isso. Chique. Vai vocês, Arrasou. Adora, antes. Gente, eu vou fazer um bem boladinho, tá? Senão Vamos lá. vai ficar… Vamos lá. Gostei do álbum do The Weeknd, achei bem, bem bom. Eu ouvi algumas boas vezes. Boa. Fontaines DC voltou com um single novo, Jack Down the Line. Álbum novo, Gostei. Skintifia, sai dia 22 de abril. Já estamos aqui, roqueiras pós-punkers prontinhas. No Boa. aguardo, Bem né, finalzinho dos anos Clevers? 80, meio Ai, Smiths, bem Stone putz. Roses. Tudo. Gente, amei a música da Júlia Mestre, chama Meu Paraíso. Bem vibe Rita Lee, assim. Achei uma delicinha. Metronomy, Things Will Be Fine. Metronomai. Metronomai. Vai sair álbum novo agora, Small World. Gostei dos bastante. dois singles. Gostei bastante. Gente, amei a música do The Smile, que é o nosso querido Tom Tá York. na minha Johnny aqui. Eu Greenwood amei as e o Tom duas. Skinner. Gente, mas aquela You The Never Smoke Work e You Never Work in Television Television Again. Pelo amor de Deus, essa música, Você viu gente. o relato do povo que viu as apresentações deles? Eles fizeram uma série de apresentações Sim, em Londres. em umas lojas de discos de Londres. Agora. No final de semana, agora que a gente gravou. E parece que é absurdo, assim. Tipo, a galera então. surtou. Radiohead voltando para o rock com né, a pegada ali do tom do Sons of Kemet. Então, assim, 2022, babado. o ano do rock no Brasil, até a Anitta voltou roqueira. Arrepios. Então, daí também vou falar… Eu gostei da música da Anitta, Boys Don't Cry, achei bem boa. Também gostei. Aquela coisa, né? Aquele pop Emo ali. delicioso. Pop punk, né? Gostei Sim. bastante. Gostei bastante do Terno Rei com Dias da Juventude. Primeiro single do novo álbum. Gostei bastante também Warpaint com Champion. Música Nossa, ela nova tá falando todas as músicas que saíram em janeiro. aqui. Saíram muitas coisas, gente. Ai, Eu gente, realmente saiu férias, que eu não muita ouvi metade. coisa. E tipo, nossa, e ainda tô deixando de fora aqui uma Melody Echo Chamber, um Tori Moa, enfim. MC Melody, né? eu- Hoje saiu uma versão da Minha Periquita, da Juliana Bond. Tudo! Então, tem que falar essas coisas também, meu bebê. Não, eu não Tem quero ser que falar. processada. O Nick vai editar isso. Enfim, mas aqui já dei um geralzão. Gente, ouvi bastante coisa boa. Vai lá, Kleber. Vou começar pelos singles que a Isadora deixou de fora. Charlie XX com Rina Sawayama, Bag For You. Tudo. Eu tô amando essa fase farofeira da Charlie. Eu acho que ela tá entregando tudo pras gays. Tá muito gostoso. Todos os 3 singles que saíram até agora. Zig total. E aqui ela pegou aquele hitaço clássico dos anos 2000. You Never See Me Again. E ela fez uma versão em Já tocou cima no Zig, disso. versão vazada. Verdade. Eu adorei. Gosto muito, ansioso pro disco dela que sai, se eu não me engano, agora em março.
Fred Again, que eu recomendei várias vezes ano passado, ele lançou... Foi uma das coisas que eu mais escutei em janeiro. Eu tava escutando os 2 discos Os 2 discos que ele lançou ano passado, que são excelentes pra mim. Ele voltou com uma música chamada Light Out, que tem a participação da Romy, do The XX, e da Rai, que é uma outra produtora inglesa bem interessante, que fez uns remixes incríveis nos últimos meses. Vale muito a pena, prontinha pra pista, assim, uma delícia. E eu amo as música. capas que são todas tiradas no pocket dele, com uma qualidade horrível da câmera frontal. Muito bom, eu adoro, porque me empodera. Boa. De discos, eu vou pro lado A do Sim Sim Sim, que é o primeiro disco da Bala Desejo, que é um quarteto formado por Dora Morelenbaum, Júlia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra. E eu quero dizer assim, isso tinha tudo pra dar muito errado. É o tipo de coisa que eu detesto. 4 cara branco fazendo samba, sabe? Coisinhas de MPB geral. Tinha Hoje tudo. eu ouvi, eu fiquei na dúvida. Então, mas eu fui Eu gostei. com os 2 pés atrás e eu gostei bastante. Eu acho que a coprodução ali da Ana Frango Elétrico fica bem explícita, principalmente quando cai nessa coisa meio Rita Lee anos 70, um toquezinho de carnaval. Acho as letras bem interessantes ali e fiquei ansioso pra ouvir esse trabalho que vai sair na íntegra agora em fevereiro. O que eu não paro de ouvir é o aguardadíssimo primeiro disco da Amber Mark, Three Dimensions Deep. Veio aí depois de 5 anos de espera, valeu muito a pena essa espera. E é muito interessante como ela consegue transitar por muitos gêneros dentro da R&B de um jeito muito particular. Tem elementos de reggae, tem elementos de música eletrônica, assim, pistona mesmo. Tem aquela pegadinha de funk meio Janet Jackson ali no finalzinho dos anos 80. Ela é muito versátil e a voz dessa mulher é uma coisa absurda. Então, ela é braba. Valeu muito a pena esperar. E uma coisa que eu gostei bastante é o Baco Exu do Blues com QVVJFA. Quantas vezes você já foi amado? Eu acho que desde que o Baco lançou, o Bluesman criou-se um ranço, assim, muito grande em cima dele. Ai, Baco só faz música sobre sexo, sobre transar. Sim, ele transa, ele tá transando muito. E se eu fosse gostoso que nem ele, estaria transando também. Ei, vamos empoderar as feias também. Comece por você, linda. Eu sou bonita, tô tentando te ajudar, te empoderar. Mas eu gostei bastante do trabalho dele. Eu gostei que ele tem uma pegadinha assim de R&B com trip hop. Gostei muito da escolha dos samples. Ele traz ali a versão de Lágrimas Negras da Gal Costa, que tá muito bonita. As músicas estão de um jeito muito gostoso, assim, muito bem trabalhadas. Gente. Eu acho que é o tipo de coisa que se fosse um artista gringo lançando, ia todo mundo assim falando, ai, melhor coisa. Se fosse gente, mas eu gosto dele, é que a galera mas pegou eu sei, eu não estou criticando você. É que sabe o que Isa? Ficou uma coisa tão chata. É que aquele negócio que ele lançou no início da quarentena era muito ruim. Não, aquilo lá é horrível, aquilo lá é péssimo. Então, mas é que o disco anterior era bom, mas daí aquele veio era bem ruim. Mas aquilo lá você desconsidera, aquilo a gente esconde na fanbase. Depois ele fez a fase que ele ficou desaparecido um tempo, aí ele padronizou, fez o Instagram. E agora ele reapareceu. É que tava uma coisa muito chata quando ele lançou esse disco. Por exemplo, tinha umas bichas no Twitter falando assim: ai, ele colocou como feat a Gal Costa e não como sample. Mas eu gostei bastante do trabalho. Eu acho que é pra isso. É pra pegar essas gays desocupadas que não estão assistindo o BBB e fazer thread no Twitter. Então, funcionou. Bom, gente, fechamos o nosso segundo bloco. Bora então para o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ver isso. Chegamos então ao nosso terceiro bloco. Você precisa ouvir isso. Kleber, nos conte o que é este bloco. Nesse bloco são dicas atemporais, pode ser série, filme, livro, coisas interessantes que a gente viu durante esses últimos dias de férias aqui, quer trazer para vocês. Boa! Você quer começar pra gente, contando o que você andava fazendo? Vamos lá, eu vou recomendar um filme e uma série que eu comecei a ver nesses últimos dias de férias. O filme se chama Come True, é do Anthony Scott Burns. Ele é um filme de terror, ficção científica, um terror psicológico e uma história que me deixou muito preso, porque ela é muito misteriosa, tem uns elementos oníricos, um terror onírico muito interessante. O filme acompanha a história de uma menina, que é a Julia Sarah Stone,
que ela tem problemas pra dormir. Você aparentemente acha que ela tá brigada com a mãe dela e ela começa a fazer parte de um estudo sobre o sono. E dentro desse processo de estudo sobre o sono, tem alguns elementos que se aprofundam na psique dela, tem umas coisas meio de paralisia do sono. Ele tem um fundo de terror que você fica muito em suspenso, você não sabe o que tá acontecendo no filme inteiro. A forma como o diretor trabalha lembrou muito It Follows, assim, tem essa coisa da luz neon, de você não saber pra onde você tá indo, e tem uma trilha que é toda trabalhada em sintetizador, que é muito bonita. Esteticamente o filme é muito interessante. Pra quem gosta de filme de terror, mas tem medo de filme pesado, esse é bem levinho. Eu acho que ele é muito mais um mistério psicológico do que um filme aterrorizante. Então, vale muito a pena assistir. Se chama Come True. E de série, eu comecei a ver uma coisa depois de 30 anos que eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto, que é Arquivo X. Tenho gostado muito, assim. Eu lembro de ter visto alguns episódios totalmente aleatórios quando passava na Fox, passava na quando Record era criança, também. ficava com medo. Mas eu não entendia nada, assim, porque, tipo, via trechos, né? E aí eu comecei a ver um monte de gente falando, eu acho que você não vai gostar porque o ritmo é um pouco lento, é muito anos antigo, 90. Né, E eu gostei justamente por isso, assim, eu acho que é um outro ritmo diferente das séries que a gente tá acostumado a ver hoje. Aí e é a bom, né? estética é perfeita. Ombreirona, telefone celular que abre, que é gigante. Sim, isso é bom Anderson, demais. Cara, e ela tá tão lindinha. Eu consigo entender como as pessoas se apaixonavam tanto pelo Mulder com ela e ela, assim, nos anos 90. Os dois estão muito bonitos, perfeitos. Ela é tudo. Ela tem um carisma, um charme que é, tipo, inacreditável, assim. E hoje em dia ela é twitteira também. É verdade. E ela adora twittar umas coisas meio maravilhosas de piroca, umas coisas assim, fantástico. É muito bom, é muito gostoso de assistir. É minha série da noite, assim. Eu assisto um episódio e aí já vou pra cama dormir. Vai mimir. E é gostoso, assim, tenho me surpreendido bastante, assim. É um jeito de investigação muito diferente do que a gente tá acostumado com série de investigação sobrenatural hoje em dia. Então, pra quem não tem nada o que fazer aí, quer emendar numa série que tem muita coisa, são 11 temporadas. Isso que eu falar, vai ano vendo, hein? Então, eu vou ver o ano inteiro isso. Tem 24 episódios por temporada. Será meu assim. alimento. Meu alimento, noite e dia. É isto. Ai, ai. Boa, arrasou. Isadora, o que você anda assistindo, vendo, ouvindo, comendo? Ai, gente, não anotei. Eu assisti muita coisa mesmo, mas não anotei muitas, não. Então, vou trazer aqui 2 episódios. Lembra que eu falei daquela série Music Box, que tá na HBO, que é pra outros episódios? Eu assisti o do Destock, lá de 99, e pirei. O babado. Babado todo. Aí, gente, eu assisti o da Alanis Morissette, o Jagged. É bom? Bem gostoso, amigo. Tá na minha lista. É basicamente ali, refletindo desde o comecinho dela, tipo, ela se descobrindo uma musicista, cantora, aí até o estrelato, aí mostrando, tipo, o quão gigantesco. Eu não tinha essa noção do quão absurdo foi o Jagged Little Pills, assim, tipo... Ela tocou na Malhação. Amigo, tipo assim... Amiga, o Radiohead abria pra ela nessa época. É muito surreal Aparece. E aí, ela vai assim, no Faustão e as pessoas ficam mostrando as tatuagens pra ela. E o Faustão, ô louco, mostra a tatuagem pra Alanis. É por tudo, cara. E aí, tem tudo isso, assim, mostra até ela na China, acho que é na China, se eu não me engano. E aí, tipo, um concurso de mini Alanis Morissette, sabe? É tipo aquelas coisas que, imagina você pegar uma menina novinha que tá começando ali no meio, né? Um meio uma machista e tal, só ela também de mulher na banda. Aí, tipo, você vai pra China e tem umas meninas fazendo cosplay de você, cara. É muito louco. Sabe? Torneio, assim. Enfim, é um bagulho maluco. E é legal porque tem a Alanis contando, tipo, ela, né? Hoje em dia, tipo, ela realmente, tipo, os relatos dela e tal. Achei bem bonito, assim. Eu gostei do jeito que foi dirigido. Não choreistes. Choreistes? Não é acho que eu não... Eu acho que eu não chorei. Não, mas eu fiquei meio... Tipo, eu terminei assim, sabe? Tipo, felizinha. É que faltou a cena em que o Mocotó, interpretado por André Marques, diz, gente, a Alanis está aqui na academia. E aí ele sai, e ele senta, e eles fazem uma roda de violão e ela começa a tocar.
Essa cena é tão emocionante. Gente, Brasil, surreal. O Brasil não dá. O Brasil é surreal. E aí, o outro episódio do Music Box que eu assisti vários e vou depois falar outros, mas outro que eu achei bem legal é o Listening to Kenny G. Sim, Kenny G. Ele, O menino do sax ali. Gente, não fazia ideia do quão ridículo. Assim, que ele é ridicularizado, a gente sabe. Ela ficou nervosa com o Kennedy. Eu fiquei. Não, é sério, porque se vocês assistirem esse documentário, vocês vão entender. Porque eu fiquei meio mixed feelings, eu fiquei meio, pô, ele é charlatão, mas ele é gente boa, mas as pessoas são preconceituosas, mas ele é um trailblazer. Eu fiquei tipo meio, eu não sei o que eu acho do Kennedy, entendeu? Mas aí no final eu meio que terminei, tipo, numa de esperança e eu fui ouvir, tipo, os álbuns do Kennedy, cara. Eu passei um dia, garota, eu passei um dia, tipo. A Omnicron aí, você ouvindo Kennedy, que é isso? Eu ouvi uns 4 ou 5 álbuns Dali do pro Kennedy, suicídio cara. é um pulo. Pesado. Oh, mas de verdade, eu achei muito interessante como sociedade, assim, tipo, principalmente nos Estados Unidos. Não sei se. É que eu quero muito que as pessoas assistam, cara, mas é muito louco o ritmo frenético do trabalho, o quanto isso impactou no sucesso do Kennedy. Tipo assim, o capitalismo exacerbado da década de 80 e 90. Sabe? Tipo, cara, você sabia muito que bizarro. a popularização do nome Kennedy no Brasil vem do Kennedy? É sério, amigo? Não, tô inventando agora. Você tá acreditando nas coisas que o Cleber fala? Ficou Nossa, de é que férias nessa eu mês, fiquei já meio esquece. Walt Disney. Sabe? poderia, Walt Disney. Walt Disney. Mas poderia. Kennedy. O Kennedy. Quem é esse eu cara? fiquei meio. É o Kennedy. Kennedy, por causa do Kennedy. É o Kennedy. Ai, por favor, gente. Não. Essa você lacrou, eu gostei. Essa Senti você a me falta enganou dessas direitinho. idiotices de segunda dessas noite. interações. Mas enfim, gente, tudo. Assistam esses 2 episódios e depois eu conto mais. E você, meu Arrasou. amigo Renan, escritor, talentoso, uma pessoa maravilhosa. Falsa. Apesar de não ouvir música e estar de férias, eu voltei ao meu lado crítica de cinema, então assisti filmes. Pra avisar, Eu quase assinei o MUBI nessas Olha, férias. falando quase. de- Oh, Mubi. pega aí uma semaninha grátis. Chegou ao MUBI Titã, que é o filme que o Kleber tinha falado aqui o ano perfeito, passado. Quem não assistiu ainda pode assistir. Ai, nossa, Ele sempre quis é transar filme com de carro. horror francês, gente. Então ele é bem babado, gráfico, violento. Então é bom não assistir com a família. E se você também passa Tá. mal, não Assiste. Você vai ficar nervosa. Assiste com os primos, eu não- primo mais eu não novo vão posso. adorar. Da batedeira. Tem muita, tipo, luz, assim, aquelas. eu Não fico tem muita meio- luz, mas tem coisas bem violentas Tem e muito sangue, sexo. assim. É. Ah, tá. Não tem tanto sexo, tem mais sangue do que sexo. Como não tem sexo? A mulher literalmente transa com um carro, Renan. Tem, não mas tem as sexo. partes de violência me incomoda mais do que sexo. Sexo eu tô acostumada. Não, só luz, sabe aquelas luzes assim que fica. Não, essas luzes não tem tanto. Não, eu passo mal. E além disso, eu assisti no cinema Benedetta. Ainda tá em cartaz em algumas salas. É do Paul Verhoeven. É o mesmo diretor de Instinto Selvagem, de Ellie, de o clássico Ai, eu amo ele. Showgirls. Tão errado. E O clássico Showgirls. o clássico Showgirls. Eu amo que ele tá foi sendo falando todos Showgirls. É que ele está sendo resgatado como um clássico cult, saiu até pela. Criterion. Isso. Enfim, é É um sério filme que saiu muito pela babado. Criterion? Não, né? Não sei. Quis jogar essa informação que eu inventei pra te assustar. Mas realmente está sendo resgatado como um clássico cult, as pessoas têm amado hoje em dia. Mas enfim, o tópico não é Showgirls. Não é isso. O tópico aqui é Benedetta, que é basicamente uma história real de uma freira lésbica que ela começa a dizer em determinado momento que ela está passando por contatos com Jesus, com Deus, e está passando pelos estigmatas que alguns, 2 ou 3 santos só na história tiveram, que é ter as chagas e tudo mais. E Que aí, a gente vai ter mentira! muito- Isso aí nos anos 90 e 2000 tinha vários no Ratinho e no Gugu. Pessoas Passava com estigmata. mesmo. Passava Só muito. que elas não iam ter o que Benedetta tinha, que era muito sexo lésbico, sonhos com um Jesus gostosão,
cobras sendo assassinadas pelo Jesus e um dildo feito de Virgem Maria. Então esse filme é bem blasfêmia. É bem pra, tipo assim, chocar sua tia Carola. Só que é super divertido, gente. Você vê a história, você pensa assim, ai, nossa, filme clássico. Eu preciso história ver da isso com meu igreja. avô e com a minha avó agora. Deve ser. É muito bom, eu dei muita risada. É muito engraçado. A Benedetta Metzel louca, ela é muito safada. As atrizes são babados. E a Charlotte Rampling, que é uma atriz francesa babadeira, está também belíssima. Porque ela faz um papel que é tipo assim, o mais realista possível. Que é uma freira malvada, nojenta, que quer castrar a felicidade de todo mundo. Meu Deus, Enfim, gente. esse filme é por tudo, eu adorei caos. assistir. Quem conseguir assistir no cinema ainda assista, senão depois descer os pulos, porque é muito bom. E além disso, eu assisti Pânico 5. Eu sei que se chama só Pânico, mas… Ai, você gostou. Você gostou. Eu adorei, vi. é bem fan-made mesmo. Tudo. Ai, tá, que os atores brigaram, porque o Wes Craven não ia querer saber disso. Ai, tá, gente, mas ele morreu. Vamos viver a vida, vamos seguir aí. Viciado em viver. Filme. É pra ser divertido, não é pra ser, tipo, o novo coisa. Tanto que tem uma cena que a menina diz: ah, eu gosto dos filmes do Jordan Peele. Ela fala: mas facada não é Jordan Peele, gata. Aqui é slasher, não é pra levar a sério, não é pra ter discussão. A gente quer ver gente morrendo, quer ter brincadeira, quer ter metalinguagem. E tem. E eu me diverti. E foi muito bom voltar ao cinema e ver uma coisa assim que você se diverte muito, que você fica… ai, que tudo! E você grita, você joga pipoca, e você briga com as pessoas na sala. Tudo de bom. E foi assim. Experiência! Eu amo. Experiências boas de um filme pop. Então, quem não assistiu Pânico, assista. Quem não assistiu os outros, eles também estão agora disponíveis no Globoplay, os 4 primeiros. Quem nunca assistiu, assista na ordem, porque vale muito a pena. Eu adoro. Foi isso. Boa. Comentários referentes a 2 últimas edições do programa. Na edição 177 eu perguntei qual música não pode faltar em um luau ou acampamento. E aí tem o comentário aqui, ó, do Matheus Ernest, nosso querido apoiador, que fala: não trago ouro porque ele não entra no céu. Gente, tem uma versão live dessa música com o Armandinho, é tudo. Ah, eu imagino. Tem mesmo. Pior que tem e tocou muito na rádio, gente. Que loucura. Ai, tudo. Rodrigo Bege colocou aqui: paisagem na janela, Lô Borges. Ai, que delícia. Ele também colocou aos maconheiros de plantão: maresia, sente a maresia. É isso, Gabriel Cachimbo da Pensador. Paz. Tudo. Ai, tem um recomendando Papas da Língua, eu sei. Isso é muito sul pra mim. Não, agora tá passando Páginas da Vida. E aí, tipo, não sei porquê, o Jaimon Jardim tava com a namoradinha no sul. E aí ele comprou um CD do Papas da Língua. Tem uns capítulos que toca inteira. Tipo, Nossa, festa de 15 anos da Marjorie este ano. E aí tem eles ao vivo, live, fazendo cameo na novela. Não é aquela Vou Pedir ao céu. Isso, essa é da novela. Essa tocava na novela. Aqui comigo. Pra Eu você lembro com o muito. personagem. Eu lembro muito. Na edição 179 eu perguntei pras pessoas quais são os discos que eles gostam de ouvir chapados. O Alt Gus falou assim: eu ouvia muito o LP1 da FK Twigs e tudo que ela lançou não lançou. A Abra também, se fosse um Pokémon, seria do tipo planta. E a Seth da Lisa te deixa meio high society. Ai, meu Deus. Adorei que o arroba… Ih, gente, complicou, né? Voltamos pra essa fase que Começou. eu não sei ler. Começou. Fukuman DJ. Fukuman DJ, obrigado, olha. Ele colocou assim, nossa, completamente louca. Ele colocou assim, entre aspas, bate-papo, fecha aspas, que está me servindo aqui de material de estudos. Polícia Federal, não queira saber quais são os estudos. Muito bom, ele colocou. Sobre Rosie Murphy, indica um remix que é Viagem Certa. Rosie Murphy, Ih, gente, essa música eu nunca sei falar. Ih, não vou conseguir falar. Unput o quê? Unputdownable. Acho que é isso, né? Tom DeMac Remix. Bom 2022 a todos, gente. Foi isso, eu já comecei travada aqui. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias durante mais um ano inteiro pra vocês. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. Gente, tem uma matéria bem legal, uma entrevista que eu fiz com o Thiago Amude. Quem não conhece, vá ouvir. Ele lançou um álbum em novembro chamado São, que é maravilhoso. Foi um papo bem, bem legal. Convido todo mundo a ler, tá lá no Monkey Buzz.
Também saiu o episódio que eu gravei com a Júlia Mestre, lá na veneno.live, do meu programinha, né, de rádio, o Alone Together. Foi bem gostoso o papo também, gente. Ouça lá. Eu sou o _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. E nesse tempo de férias, eu também lancei um disco. Olha que loucura. Não cantando, tá? Que eu não sou Verdade. cantora, sou apenas Amiga, jornalista. esqueci de dar a dica. Ai, que inferno. Porque você fala de Eu ia outra falar. coisa. Sim. Tem versões maravilhosas. O disco se mesmo. chama Futuro do Passado, as canções de Lulu Santos. É um disco de coletânea para celebrar os 40 anos de carreira do Lulu. E aí a gente chamou diferentes artistas jovens que a gente já tinha indicado no Quero Música Nova no Instagram. E eles fizeram versões. Então tem gente como a Jennifer Souza, a Antônia Moraes, Muito a bonita. Balsa, As duas, Bentia, você do falou Dadak. direto as duas favoritas minhas. É muito lindo, eu amei A várias. música da Jennifer Souza é tudo pra mim, ficou maravilhosa. tudo. Enfim, Até o Lulu ouçam, tá gostou. nas plataformas de streaming. Verdade. Tem algumas matérias que o Lulu conta as impressões dele e ele gostou de várias coisas. Ele ficou meio surpreso porque essas pessoas não estão no The Voice. Mas é isso. Boa. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Ouça os podcasts paralelos que a gente lança toda segunda-feira. Já rolou programa sobre Lana Del Rey, já rolou programa sobre Everything But The Girl. Renan tá preparando aí um especialíssimo com 3 discos de uma cantora muito querida dele. E tem muitas outras novidades vindo aí. 2022 está só começando. Nossas férias acabam aqui, mas o programa, só novidades. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcast VFSM. É muito importante, é o que mantém o nosso podcast vivo, com as coisas sendo publicadas normalmente, os ouvintes ouvem tudo antes e participam aqui das gravações ao vivo. Mais uma vez, muito obrigado ao Keiones, ao Fabrício Neri, Jefferson Kozenieski. O ano começou, eles já estão aqui com a gente. Muito obrigado a você pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. 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 Alô, galera de cowboy, de cowboy, de cowboy. É o remix de cowboy. Remix? É a versão da Angela Bismarck, eu só sei. Eu amo. Esse podcast foi editado por Nick Silva.